É isso aí, galera! É nesse clima aí de espacate, chute e tudo quanto é tipo de arte marcial que a gente começa esse vídeo de hoje. O Retro Hard de hoje, ele traz aí uma lenda, meus amigos. Se você viveu os anos 80 e 90, na época de ouro das artes marciais, com certeza você assistiu Van Damme. Cara, Van Damme é um ícone dos anos 90, o cara mandou muito bem em vários filmes e eu trago para vocês aqui hoje filme, música e jogo também que foram inspirados ou teve alguma coisa com o Van Damme. Eu gosto muito dele, eu sou suspeito para falar, né? Eu gosto muito do Van Damme e agora a gente vai falar um pouquinho da carreira desse ator. Não sei se você sabia, mas tem algumas curiosidades bem legais aqui que eu vou passar para você no VT agora. Jean-Claude Van Damme começou a sua trajetória longe das câmeras, como um atleta, primeiramente. Antes de Hollywood, ele foi campeão de karatê lá na Bélgica e também competiu no fisiculturismo, o que ajudou aí a moldar o físico que ele tem hoje. No fim dos anos 70, lá no início dos anos 80, ele se mudou para os Estados Unidos, tentou entrar no cinema, passou por dificuldades e fez alguns pequenos trabalhos até conseguir uma chance real. Mas o estouro mesmo dele veio com o Dragão Branco, que virou um clássico imediato aí. Ele colocou o Van Damme como um dos principais nomes aí nos filmes de ação, cara. Esse filme daí matou a pau aí e mandou ele pro patamar mais alto. A partir daí, ele dominou o filme dos anos 80, dos anos 90, com sucesso também como Kickboxer, Duplo Impacto e O Alvo. Além de ator, ele também se arriscou como diretor em The Quest, mostrando um lado mais autoral aí da sua carreira. Depois de um período mais discreto nos anos 2000, ele voltou a ganhar destaque com o JCVD, onde ele interpretou uma versão dele mesmo, sendo muito elogiado aí pela crítica. Hoje, o Van Damme é lembrado como um dos maiores ícones de ação dos anos 80 e 90, conhecido por suas lutas coreografadas, chutes acrobáticos e aquele famoso esparcate, né, que virou praticamente a sua assinatura. Eu não consigo isso aí, não, pelo amor de Deus. E aí, curtiu saber um pouco mais sobre a carreira do Van Damme? Agora vem comigo, a gente vai lá com a câmera móvel, eu vou te mostrar um pouco de filmes. Eu tenho dois filmes que eu quero falar dele aqui pra vocês, são dois filmes muito marcantes. Um onde ele é o protagonista e o outro, se você não sabia, ele foi o diretor também e protagonista. Dois filmes incríveis de arte marcial que com certeza marcou muito a sua infância. Vamos lá buscar lá na locadora do Hard aí, vem comigo na câmera móvel que eu vou te mostrar quais são os filmes. Então é isso, galera, eu estou falando com vocês aqui, mas agora chegou a hora de eu vir aqui, ó, na nossa câmera móvel aqui da Sala do Tempo. Vamos lá, vem comigo, vamos pegar aqueles filmes que eu falei pra você do Van Damme, lá na nossa locadorazinha aqui, ó. Vamos lá, vamos dar um rolezinho, vamos dar um oi aqui pro Alf. Oi, Alf, tudo bem com você? Bora, vamos lá, gente, vamos, foco, foco. Bom, aqui é o seguinte, estamos aqui na locadora do Hard, tem VHS, tem DVD, tem uma porrada de coisa, tá passando Aventureiros no Bairro Proibido aqui, mas a gente vai pegar hoje um VHS, dois VHS, já separei aqui na verdade, tá? Esse aqui, ó, vamos virar, esses dois filmes aqui, ó, olha só a coleção de Van Damme aqui, gente, ó, tem Van Damme pra caramba, inclusive dois aqui, ó, Soldado Universal, não é pra hoje, hoje vai ser esse aqui, ó. O Grande Dragão Branco da América Video, cara. Sensacional. Os filmes dessa América Video aqui é só pancadaria, só tiro, porrada e bomba, velho. Vamos lá. Grande Dragão Branco, raríssimo. Vamos pegar aqui, vamos falar dele. E O Desafio Mortal. Vamos falar desse filme também, que é sensacional aqui, ó. Van Damme dirigiu esse filme, galera. E ele é dublado, ó. Delícia. Bora, vamos levar esses dois aqui. Vamos devolver. Só na sexta-feira eu vou devolver esses filmes. Chega. Eu não devolvo amanhã, é só sexta-feira. Bora, vem comigo. Vamos falar de filmes agora, galera. O Grande Dragão Branco, o clássico da sessão da tarde, o clássico das tardes brasileiras dos anos 80 e 90. Eu fui um dos que muito assistiu esse filme e foi aqui que tudo começou. O filme colocou o Van Damme lá no mapa. Em O Grande Dragão Branco, ele interpreta Frank Dux, que é um lutador que entra em um torneio secreto de artes marciais, o lendário Kumite. Inesquecível, né? Bom, esse filme foi inspirado supostamente em fatos reais.
Tanto que se você assistir até o final do filme, você vai ver lá que eles falam, foi inspirado em fatos reais. Então, minha galera, esse torneio existiu de verdade. O vilão, o Chong Li, ele virou um ícone na época. Todo mundo também gostava do Chong Li. Principalmente quando ele fazia aqueles movimentos lá com a tetinha, né? Todo mundo queria imitar o Chong Li. Fala a verdade, você já queria imitar ele também, né? Mexer nas tetinhas. Cenas de luta nesse filme, não preciso nem dizer. São muito bem coreografadas, porém, ao mesmo tempo, são trash. Porque, cara, é aquela coisa, você vê ali um negócio ali, isso aí é forçado, isso não existe. Então, era ruim, mas era bom, né? Vamos falar agora sobre The Quest, o Desafio Mortal. O nome aqui no Brasil é esse, tá? Mas lá fora é The Quest. Esse filme, ele foi dirigido pelo Jean-Claude Van Damme. Pois é, não sei se vocês sabiam dessa. Esse foi o primeiro filme do Jean-Claude Van Damme como diretor. E, cara, eu gostei muito, né? Ele tem uma pegada um pouquinho mais filosófica, uma coisa mais artística que o Dragão Branco, mas é a mesma pegada de artes marciais, torneiozinho, porém, ele tem aquele torneio com outras nações, coisa que não tinha no comitê, né? Então aí você começa a ver os países ali, Brasil, cara, tem o Brasil, cara, tem o capoeirista lá, tem Japão, tem China, e você começa a ver os estilos se gladiando, e isso é uma coisa muito interessante. No The Quest, o Van Damme interpreta Chris DuBois, um ladrão que acaba fugindo de Nova York e vai parar na Ásia. Aí ele se envolve aí em um torneio secreto de artes marciais e depois o resto você vai assistir aí, porque eu não vou contar tudo, né? Bom, um destaque aí é o torneio internacional, como eu vi falado, de lutadores de vários países. Cada lutador representa um estilo de luta diferente e uma forte inspiração também foi no filme do Dragão Branco, né? Uma curiosidade legal é que ele tem participação do Roger Moore, né? O eterno James Bond. Cara, Roger Moore é James Bond, mano. Só que nesse filme ele é um pilantra, né? E aí ele tem uma pegada, esse filme tem uma pegada mais clássica, uma coisa tipo Sessão da Tarde, sabe? Olha, meus amigos, agora se tem uma coisa que sabiam fazer muito bem nos anos 80 e 90, era a trilha sonora. Meus amigos, que trilha sonora era dos filmes antigamente. E tem um filme aqui que eu quero destacar a trilha sonora. Vamos lá, no cantinho ali da música do Retro Hard, para ele mostrar para vocês qual é essa trilha sonora baseada em um filme do Van Damme. E agora, adivinha onde eu estou? É óbvio que eu estou aqui no cantinho da música. Pois é, galera, estou no cantinho da música porque agora eu tinha falado de trilha sonora. E a trilha sonora que eu falei para vocês, ela não está aqui, mas ela está ali no cantinho do DVD. Então vamos voltar de novo para lá. Só que dessa vez a nossa trilha sonora, ela tá dentro de um DVD, porque ela vem junto com esse DVD, é uma edição especial. Eu vou mostrar para vocês, vamos virar a câmera aqui. Então virei a câmera. Aqui são os DVDs, ó, só Van Damme também. E a trilha sonora que a gente quer hoje, ela tá neste DVD aqui, ó. Ele é uma edição especial do Dragão Branco, galera, ó. A trilha sonora vem junto. Vamos desvendar aqui essa trilha sonora, vamos lá, no cantinho da música. Bom, galera, estamos aqui no nosso cantinho da música. Dessa vez, como eu falei pra vocês, está dentro do DVD a nossa trilha sonora. Eu já vou tirar ele aqui. E é a trilha sonora do filme Bloodsport, ó. Abrindo aqui, vou mostrar pra vocês essa trilha sonora fantástica aqui, ó, que vem junto com o DVD. Deixa ele por aqui também. Cara, olha só que coisa bonitinha. E ela vem um CD, olha só que legal, cara. Vem um CD bem bacana aqui, ó, da trilha sonora. Essa foi uma edição especial que lançou na época dos DVDs, né? E bora, chega de falar, vamos botar pra tocar aqui, que é muito boa essa trilha sonora. Vamos lá. Vou colocar aqui no aparelhinho. Tá certo, ó, vou soltar a porrada, hein?
agora, meus amigos, chegou a hora de falar de games. Eu adoro videogame, vocês já puderam ver que aqui na Sala do Tempo tem muito videogame, o que mais tem aqui é games. Porém, nos anos 90, tudo que saía de filme brucutu, tudo que saía de filme tinha que ter o jogo também. Nem todos eram tão bons assim, e é esse o tema que eu vou falar pra vocês agora nesse bloco de games. Existiu um filme do Van Damme, onde ele foi um personagem de videogame. Aliás, na verdade, o game foi baseado no filme dele, mas eu vou te contar daqui a pouco. Vamos lá. Pois é, minha galera, vamos falar aí de games do Van Damme. E cadê? Onde estão os games do Van Damme? Cara, quase não tem games com o Van Damme, você sabia disso? É muito pouco, pelo menos eu aqui eu só achei dois games com o Van Damme, né? Um que é o Street Fighter, aquele jogo de luta que para outro vídeo a gente vai falar dele, e o outro que ninguém sabia, aposto que você não sabia, era o Time Cop. Time Cop, ele é um jogo baseado numa HQ. Pois é, existe uma HQ do Time Cop, já falei isso em outro vídeo, mas nesse caso aqui, o jogo, ele é baseado no filme, só que ele tem uma capa da HQ, mas o jogo é o filme. Quando você coloca o cartucho no videogame, ele aparece o filme, não aparece HQ, e que confusão é essa, né? Pois é, o filme, na época, era com o Van Damme, e eles colocaram o Van Damme nesse jogo em formato de rotoscopia. Meus amigos, isso ficou, olha, Pois é, o jogo não é tão bom assim, mas é o Van Damme, né? Então, pra quem é fã do Van Damme igual eu, vale a pena você ter na sua coleção esse jogo. Olá, galera, tudo bem com vocês? Ó, apenas um adendo aqui nesse vídeo foi que quando eu gravei eu não tinha o cartucho do Van Damme, né? O cartucho do Time Cop. Porém, ele estava vindo ainda, não chegou a tempo. E ele chegou logo depois que eu gravei esse vídeo. Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Ele está bem aqui, é um cartuchinho pirata, tá? Nada de original. Ai, meu Deus do céu, só pega coisa original. Dane-se. Eu tô com esse cartuchinho aqui, ele é muito difícil de encontrar. E ele chegou depois. E aí a gente vai testar ele aqui agora pra mostrar pra vocês. Eu sei que eu já fiz o vídeo, mas a gente vai fazer mais um gameplay aqui adicional, dessa vez com o cartucho mesmo, né? E vamos ligar ele aqui na TV. Tá passando aqui um videocassete. Aí, ó, já pegou logo de primeira, cara. Ó, Victor. Já pegou logo de primeira. Vamos botar um som, ver se dá pra ouvir. Galera, é aquilo que vocês já viram, né? Ó o Van Dammezão ali, ó, no CGI. A musiquinha até que é legal, né? Vamos escorregar? Uou! E é isso aí, seja nos filmes ou nos games, Jean-Claude Van Damme, JCVD, vai ser marcado por décadas, porque ele não é só um artista marcial, ele é um ídolo, pelo menos o meu, e vai ser lembrado sim por décadas. É até muito pouco um vídeo só para falar sobre Van Damme. E aí, agora eu vou dar a bola para você. Comenta aqui nos comentários, comenta aqui no vídeo se você quer uma continuação desse vídeo com outros VHS que eu tenho, outros DVDs, outros filmes, né? Sobre o Van Damme. E também comenta qual é o seu filme favorito do Van Damme. Chegamos no final aí desse vídeo, infelizmente, mas eu não vou viajar, eu vou ficar aqui produzindo mais conteúdo para vocês. Então se você gostou desse vídeo, meu amigo, deixa o seu like, like não dói. Compartilha! Compartilha com seus amigos, isso é importantíssimo para o canal crescer. E também se inscreve, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Beleza? Recados dados. Segue a gente lá no Instagram, no RetroHard, você não vai se arrepender, é muito interativo, stories todo dia, vai curtir, vai por mim. E é isso, um abraço pra todo mundo e eu não sei qual que eu vou assistir hoje. Será que eu vou assistir hoje o Dragão Branco, eu vou assistir o Desafio Mortal? Eu não sei, eu sei que eu vou indo. Tchau, fui! Ai. Ai. Nossa senhora. Caraca, não devia ter dado aquela voadora. Puta merda. Tá foda. Nossa, não devia ter dado aquela voadora, cara.